E aí que fala Alex Rock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu trago para você mais uma crítica aí sobre Homem-Aranha Longe de Casa, só que dessa vez é com spoiler. Eu já comecei falando sobre o mistério, porque que eu achei tão interessante a forma como a Marvel colocou esse personagem nesse filme. Eles mudaram a origem, claro que no quadrinho ele é um especialista em efeitos especiais, ele trabalha na indústria cinematográfica, mas nesse filme foi colocado de uma outra forma. Ele trabalhava para o Tony Stark, e aí o Tony Stark acabou aproveitando uma ideia dele, mudando o nome lá do programa que ele usava para fazer ilusões. E isso causou uma revolta muito grande e ele acabou saindo das indústrias Stark e querendo vingança. Reuniu uma equipe onde cada um ali tem uma ligação também com as indústrias Stark. Isso deu uma motivação muito interessante para fazer aquele grupo de pessoas que formaram aí os vilões do filme. Então eu gostei muito dessa sacada que a Marvel teve para colocar o personagem dessa forma. E na verdade aí no filme o Mistério ele era o vilão do Homem de Ferro, acabou se tornando o vilão do Homem-Aranha porque o Homem de Ferro morreu. Aí a vingança dele acabou recaindo sobre o Peter Parker. Uma outra coisa que eu gostei bastante também é de ver o Homem-Aranha na Europa, naqueles cenários. Achei muito interessante, foi diferente porque a gente está acostumado mais a ver o Homem-Aranha em Nova York, e nesse filme ele está lá naquelas cidades europeias, foi muito legal. A parte também onde aparecem os colegas de colégio, toda aquela parte mais de comédia, também foi interessante isso aí no filme. Agora vamos falar sobre as cenas pós-crédito. São duas cenas pós-crédito e eu já tinha lançado aqui, já tinha postado um vídeo mostrando uma das cenas pós-crédito que eu ainda não tinha certeza se realmente era verdade, mas agora pude confirmar vendo o filme que aquela cena realmente era real, que mostra o JJ Jameson. E por acaso não, eles utilizaram propositalmente, é o mesmo ator que fez o JJ Jameson da primeira sequência, primeira franquia do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Então, achei muito legal isso, essa forma como eles colocaram o JJ Jameson na história. E o Mistério, mesmo morrendo, ele conseguiu aí virar o jogo, ele conseguiu revelar a identidade do Peter Parker. Ele tinha um plano B, caso desse tudo errado, e foi realmente o que aconteceu. Ele tinha aquele plano de forjar aquela prova, fazendo com que o Homem-Aranha parecesse criminoso e ele parecesse o verdadeiro herói. E aí termina a cena com o JJ Jameson falando isso, que o Mistério foi um grande herói e que o Homem-Aranha era o criminoso, era o vilão aí da história toda. E aí eles revelam a identidade do Homem-Aranha. Isso é muito ruim porque a gente já viu em Homem de Ferro, quando o Tony Stark revela que é o Homem de Ferro, os problemas que aconteceram depois disso. Todo mundo sabe, que acompanha histórias de super-heróis, que a identidade secreta é algo muito importante. Caso seja revelada, é um prato cheio aí na mão dos vilões. E foi o que aconteceu. Agora vamos ver como vai se desenrolar isso nos próximos filmes. Uma coisa interessante que passou pela minha cabeça, só uma teoria minha, o Doutor Estranho poderia muito bem utilizar a Joia do Tempo para voltar e corrigir isso, fazendo com que aquilo não acontecesse e as pessoas não passassem a saber a identidade secreta do Peter Parker. Mas agora vamos aguardar para ver como vai se desenrolar isso, todo mundo agora sabendo a identidade secreta do Homem-Aranha. Uma outra cena pós-crédito que eu achei também muito interessante é do Nick Fury e a Maria Hill, estão num carro lá conversando com nada mais nada menos do que o verdadeiro Nick Fury. Na verdade, aquele Nick Fury que aparece no filme é o Talos, é aquele Skrull que apareceu em Capitã Marvel, e a Maria Hill é a esposa dele. E aí depois aparece o Nick Fury dentro de provavelmente uma nave da SHIELD, e lá está repleto de Skrulls.
Quem acompanha quadrinhos sabe que os Skrulls são grandes vilões do universo Marvel, só que foram apresentados em Capitã Marvel como heróis, e eu acredito que vai continuar dessa forma. Os Kree, que na verdade vão ser os grandes vilões, e os Skrulls vão permanecer como aliados aí dos heróis, trabalhando na SHIELD. Uma outra coisa que eu já tinha falado em Vingadores Ultimato em relação à Viúva Negra, aquele detalhe do sanduíche sendo cortado na diagonal que o Nick Fury fala no filme da Capitã Marvel, que isso caracteriza um Skrull, ela faz exatamente aquilo, ela corta o sanduíche na diagonal. Então eu tenho essa teoria que a Viúva Negra pode ser uma Skrull. Isso daí ia ser muito bom, porque na verdade aí a verdadeira Viúva Negra estaria viva. É apenas uma teoria minha, eu espero até que isso se concretize. Mas a primeira dúvida, a primeira pergunta que vem no ar quando a gente vê esse Skrull como o Nick Fury é: quantas vezes o Nick Fury, o Skrull no caso que faz o papel do Nick Fury, finge ser o Nick Fury, quantas vezes ele aparece nos outros filmes da Marvel? É uma coisa que eu espero que seja depois revelada. Isso daí é uma dúvida aí que a gente tem agora sobre qual o Nick Fury verdadeiro apareceu nos outros filmes da Marvel. Mas e aí, o que você achou das cenas pós-créditos? O que você achou do filme? Deixe nos comentários. E se você gostou desse vídeo, ajude aqui o canal, deixa o like, compartilhe também com seus amigos nas redes sociais, que vai ajudar muito aqui para que a gente cresça cada vez mais. Vou ficando por aqui, um grande abraço e com Deus, e até o próximo vídeo. Valeu!